escrituras, de forma que ela não traga a mesmice, mas a revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E o Senhor nos conhece, a espada é de dois gumes, e ela não fala só para quem ouve, e o Senhor sabe a necessidade de cada um dos senhores, das senhoras, que eu percebo que tem algumas irmãs aqui também, esta manhã. Quando o Espírito de Deus move dentro do coração de Neemias, e posso dizer que foi este mover dentro do seu coração, foi mediante uma informação. Ele estava, como eu disse ontem para as esposas, vivendo, pastor Raifran, um momento magnífico, um momento extraordinário, pastor Anderson, meu amigo do Fórum de Missões. Momento, imagina você conseguir chegar ao posto de copeiro do reino da Pérsia. Não era para qualquer um, não era só um cargo de confiança, era um cargo de altíssima confiança, era alguém que tinha contato direto, era alguém que o rei depositava a sua vida na mão dele, porque de fato era quem tinha a prerrogativa de servir ao rei e olhar se não tinha alguma armadilha para matar o monarca que estava no trono. Mas esse homem tem uma informação. Qual é a informação que ele tem? Que a sua terra natal, que Jerusalém, está assolada. Apesar de ter se passado tantos anos, a cidade estava um caos. Os muros da cidade estavam derrubados. Isso significa dizer que a cidade estava desprotegida. O muro naquela época não era uma questão de uma segurança prévia, momentânea, era a segurança, era aquilo que demonstrava que quem estava naquela cidade estava seguro. Irmãos amados, um homem em um posto que ele estava, ele se sensibiliza pela situação que está a cidade de Jerusalém, e mais do que isso, ele sabia que ali era resultado de uma colheita de infidelidade a Deus. Ele sabia que aquelas pessoas estavam colhendo a rebelião, a desobediência, de não ter sido fiel ao Senhor como deveria. Mas ele não se valeu deste argumento, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Eu conheço alguns irmãos que gravam até alguns versículos para se omitir de fazer o que o Espírito quer que ele faça. E se nós não tivermos o cuidado, nós deixamos a oportunidade passar. E Neemias não deixa. Neemias é incomodado. Ele é movido por um sentimento de compaixão pela sua terra. E este sentimento foi tão forte, foi tão profundo, que ele não conseguiu esquecer a informação que ele ouviu. Aquela informação mexeu com ele, mexeu a tal ponto de tirar dele a tranquilidade. É isso que uma chamada faz, é isso que uma vocação faz, tira a sua tranquilidade para tirar você da zona de conforto. Eu não conheço chamada que não mexa com você no profundo, a ponto de você não ter paz para viver a vida que você estava vivendo. Uma chamada que não faz isso, não é chamada, é conveniência. Infelizmente muitos têm visto o ministério como uma oportunidade de ter o recurso financeiro, e não o serviço que ele propõe. Quem tem uma chamada de Deus, não tem paz enquanto não se rende a ela. E a Bíblia diz que Neemias fica apavorado. Agora olha o homem inteligente, ele não sai agindo, e é aquilo que nós vamos observar passo a passo aqui neste período.
A primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui, e aí eu convido você para olhar o que está aí na apostila e depois a gente retoma, é entender o chamado. Porque tem muita gente que está atrofiado no ministério, porque ele está esperando que o chamado, a missão dele seja da mesma forma que foi no outro, e não é assim. Tem gente que Deus chama pelo nome, senhores. Eu me lembro que quando Deus me chamou ao ministério, foi uma das coisas mais tremendas que eu já vi. Eu estava em uma festa, em uma igreja quase desse porte. Eu já era um adolescente que eu comecei a pregar com 9 anos de idade. E eu cheguei naquele dia, todo mundo me conhecia na cidade, pregador mirim. Minha voz era uma voz fina, terrível, todo mundo queria ver o pregador mirim, mas eu sabia meu lugar. A igreja estava cheia, eu não era obreiro. Eu subi e fiquei na galeria, a galeria estava cheia, eu fiquei no corredor da galeria. E o pregador, a primeira vez que o homem apareceu na cidade, um pregador de São Paulo, daqui a pouco ele para a mensagem e diz: Edivaldo Santos da Silva Filho. Eu digo: é eu. Ele diz: apelido de Valdinho. Olha, irmãos, só me chama de Valdinho minha mãe, meu pai e meus irmãos. Nem minha esposa me chama assim. E ele veio com a bicicleta emprestada do pai, uma Monarca azul, e está do lado de fora, na grade do templo, e está do lado direito. E esse rapaz está aqui no templo. E não está aqui embaixo, está na galeria. E não está sentado, está em pé. Cadê você, moço? Eu digo: é eu, pastor Elidônio, é eu. Levantei a mão e disse: desça daí. Seu lugar não é aí. Seu lugar é aqui no altar. Irmão, nesse dia tinha umas 40 cadeiras no púlpito, só tinha uma vazia. Eu cheguei e fiquei assim na escadaria do altar. Aí um presbítero, lá na convenção, o conselho que eu sou presidente aqui entrevista todos os candidatos em loco e entrevista as esposas. E eu entrevistei ele 15 anos depois para ser ministro. Ele já era presbítero. Ele disse: sobe, senta, o homem não mandou? E eu magro, só tinha olho, cabeça e pescoço. Se desse um vento muito forte, eu pensava que era arrebatamento. Eu subi e sentei, ele continuou pregando. Daqui a pouco ele voltou e disse: pastor Antônio Neres, que foi o homem que Deus levantou para mim ensinar o que é ser pastor. Todo mundo precisa de alguém para se espelhar. Eu estou muito preocupado com essa geração que está chegando, em vez de se espelhar em um homem que ora, está se espelhando em um homem que se apresenta na internet, e que você não sabe a vida e não sabe de onde veio nem para onde vai. Essa geração precisa voltar a se espelhar em quem anda de joelho e tem compromisso com Deus, vida no altar e família equilibrada. Nós estamos vivendo uma situação difícil, irmãos. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós teremos um problema muito sério daqui a uns anos. Porque hoje não se treme mais para pregar uma mensagem. Já se aprendeu a dominar o auditório, já se aprendeu a manipular uma massa, mas a Assembleia de Deus continua a mesma. É a igreja que vive a palavra e vive a intimidade com Deus. Procura alguém para se espelhar que tem Cristo na vida. Olha para quem já veio antes de você, segue as pisadas dele. Você prega melhor que ele, mas ele tem mais intimidade que você. Você tem mais conhecimento do que ele, mas ele tem um segredo com Deus que você ainda não tem. Quem foi que me ensinou isso? Pastor Antônio Valdelino Neres. O pregador parou e disse: pastor Neres, dá um abraço desse menino. Deus vai dar a ele o dom da ciência e da sabedoria. Deus vai levar esse rapaz nos 4 cantos dessa terra. Abraça esse menino. Ele me abraçou. Passou uns anos, ele me chamou para morar na casa dele e me adotou como um filho dele. O meu pai foi consagrado a presbítero um dia desse, porque passou 40 anos de crente sem ser batizado com o Espírito Santo. E a Assembleia de Deus ainda batiza só quem é batizado com o Espírito Santo. Ele teve que esperar. Aí eu fui pregar em uma festa e tive o privilégio de Deus batizar meu pai, e eu sendo o pregador da festa. Aí consagraram ele a presbítero. Não é lindo esse tipo de chamada? Mas tem chamada que não tem nada a ver assim. Não tem. Deus
Deus não apareceu para Neemias e diz: eis homem tremendo, tu vais ser construtor de muro, eis que eu te digo, vai ser tremendo, volta para Jerusalém. Não. É aqui onde muita gente tem atrofiado o ministério. Fica esperando o que Deus vai fazer com ele do jeito que fez com fulano. Não, irmão, Deus chamou Samuel pelo nome, Deus chamou Abraão diretamente, mas Neemias foi um desejo que Deus colocou no coração. E eu vou dizer uma coisa aqui com tremor e tremor, debaixo da unção que eu estou aqui esta manhã. É por isso que você enxerga o que outros não enxergam. É por isso que você sente o que outros não sentem. Porque Deus está dizendo: é você que eu vou usar para mudar isso. Delemaue, Esaue, delemaue, Kevasi. Telecome remaue shawe, tilemandore mahasawe keminabawe, telemaue cancho reva sawe de kimi abahai, chewe rema mandore abagai. Entender, eu demorei de entender que tem coisa que Deus me mostra que não mostra a outro, e senão eu vou cobrar dos meus obreiros que ele veja como eu. E um dia Deus me chamou a atenção, eu novo, querendo, né? Não pareço, mas já sou avô, estou fazendo agora 25 anos de consagrado, 30 anos que dirijo igreja, com essa cara de menino, glória a Deus, há controvérsia. Mas eu querendo a obra prosperar, pastor Ziel já teve na igreja que eu sou pastor, é um povoado, Deus fazendo coisa grande, e eu jogando duro com os... Um dia Deus parou e disse: meu filho, é o seguinte, se todo mundo aqui, porque irmão, tem coisa que Deus dá habilidade a você, que é coisa tremenda. Um dia eu cheguei numa congregação, em 2 minutos eu vi coisa que o obreiro que está lá há 1 ano não viu. Eu sentei, olhei e disse para ele: o que é aquilo? Ele disse: sangue de Jesus tem poder. Nunca vi, pastor. O senhor viu, foi? Habilidade, Deus te dá. Deus te dá uma habilidade diferenciada. Não é você não, é a graça, é a chamada, é a missão que Deus te confiou. Ele alarga a tua visão. E se você não tiver cuidado, você fica cobrando dos outros, que tem a mesma visão. E Deus disse para mim: Erivaldo, se todo mundo enxergasse como você enxerga, todo mundo seria presidente. A presidência e a liderança é sua. Treine eles para ficar melhorzinho, mas não exija que eles fiquem do jeito que você, porque a chamada é sua. E às vezes a gente fica incomodado, mas eu estou vendo. Quantas das vezes você chega numa cidade e você bate o olho e diz: meu Deus, e ninguém viu isso? Não. E por que eu estou vendo? Porque a chamada para mudar aquilo ali é sua. Deus já colocou no teu coração. Entender o chamado, aquilo que te incomoda. Eu participei de uma conferência há muitos anos atrás com um pastor chamado Bill Hybels dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: aquilo que te incomoda é o sinal de Deus aonde Ele vai te usar. Começou a te incomodar, começa a orar sobre aquilo. Não é começa a fazer, começa a orar sobre aquilo. Porque o problema de muita gente é que, ao invés de orar pelo que incomoda, ele quer fazer para depois orar. Aí você quebra um princípio. Deus te incomodou. Opa, eu estou sentindo um negócio, Spurgeon, que, meu Deus, eu estou vendo uma coisa aqui, ninguém nunca viu isso aqui na igreja. Eu estou vendo. Vai orar sobre aquilo. Deus vai te dar a direção. Deus vai abrir a porta. Deus vai botar alguém no teu caminho. Deus vai te direcionar. Mas se você já sair fazendo, você tem problema. Você pode inclusive quebrar princípio de autoridade. Vamos para a Bíblia? Quem foi que disse que Deus mandou Davi matar Golias? Aonde tem uma profecia? Pastor Daniel, esse que eu te digo, homem, tu é matador de gigante. Não, irmão, nasceu aonde? Uma indignação. Não sufoque as indignações que o Espírito Santo coloca no teu coração. Eu vou dizer de novo para você adorar: não sufoque as indignações que o Senhor coloca no teu coração. E não fique cobrando de ninguém, não fique falando mal de ninguém. Diga: Deus, eis-me aqui, e Deus vai abrir porta para você fazer aquilo.
Eu não sei se você percebe, mas há uma nuvem de glória aqui neste lugar esta manhã. Eu estou debaixo de um peso, de unção e de glória. Eu sinto a presença de Deus aqui neste altar enquanto eu prego. Eu não estou te explanando um texto, eu estou te entregando uma revelação da palavra esta manhã nesta AGO. Indignado, pastor Raposo. Como é que um homem desse desafia o meu Deus? Irmão, ele podia sair dali, esses covarde. O problema de muita gente aqui é a língua. Fala demais, Aderbal, fala muito. Uns meninos que estão começando agora já estão falando mal de quem já está há muito tempo. Umas conversas. Tu já viu o obreiro que tem chamado a fazer parte de grupo de rebelde? Tu já viu o obreiro que tem chamado a ficar com conversinha fiada? O obreiro tem lugar de desabafar, é no quarto, no lugar secreto, diante daquele que lhe chamou. Aí você vê uns meninos com conversa fiada. Olha outra coisa, a revelação vem, eu entrego, recebe quem quer. Olhe para cá, chegou em um campo, viu que o seu antecessor não viu, não fale mal dele não, a missão é sua. Tem uns abençoados que chegam num campo, irmão, você não conhece a história do outro, às vezes o outro se esforçou, mas a chamada dele, o tempo dele, a capacidade dele, era para aquilo. E por que foi que Deus tirou ele e botou você? Não é para falar mal dele, é para fazer o que está no coração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E eu recebo uma palavra profética para liberar aqui esta manhã. Aquele Deus que colocou essa indignação no teu coração vai tocar no coração da tua liderança para te colocar em lugares para fazer a diferença, e a porta vai se abrir. Aproveita. Pensa comigo, pastor Raifran. Davi indo enfrentar Golias sem cumprir o protocolo. Tem um protocolo, irmão. Olhe para mim, tem um protocolo. Todo lugar tem um protocolo. Você que é pregador, chega na igreja, não respeita o protocolo. Qual é o protocolo? Tem uma autoridade espiritual lá. Não chegue para Senhor, meus irmãos, hoje a tampa da chaleira vai voar. Esquece de relógio. Aí a autoridade diz, não prega mais aqui. Aí você sai dizendo, o diabo se levantou. Não, você levantou o diabo. O diabo nem queria se levantar naquele dia, mas você com sua mal educação levantou o diabo. O diabo disse, eu estava até de férias hoje. É um protocolo. Mas esse homem não tem visão, mas tem autoridade. Mas esse homem está fora da direção de Deus, mas Deus não tirou ele. E se Deus não tirou, quem é você para tirar? Não se mete nesse negócio não. Se mete nesse negócio não, porque esse negócio é perigoso. Quem aqui já viu alguém se levantar contra um homem de Deus e ficar de pé? E o pior, às vezes o homem de Deus está até errado. E você já observou que quem mais sofre na vida do rebelde é a família dele. Ele quebra um princípio de autoridade, ele é autoridade sobre a casa. Então quando ele quebra esse princípio, a família dele está desprotegida. Então a família dele é atingida pelo inimigo. Você já pensou? Davi dizendo, esse rei aí, rapaz, está sem visão, me dá aí, eu tenho uma dog, embora. Não, o rei Davi olhou e disse, quem é esse circunciso? Esse cara que está falando demais do que não sabe. Esse rapaz é um gigante aí, 3 metros, preparado. E o que é que ganha para matar esse cara? Você vê que Davi era um cara estratégico, ele não ia só para não. Qual é a recompensa para botar minha cabeça a prêmio? Esse rapaz vai casar com a filha do rei. Esse rapaz, chegando aqui, menino de recado, já sai genro, glória a Deus, genro. Menino de recado, agora quem é você? Genro. De quem? Do rei.
E o que ganha mais o quê? Rapaz, não vai pagar mais imposto e vai ser honrado. Ele disse, rapaz, olha para mim, aonde é a tenda de quem manda? Mas quem manda não tem coragem, mas manda. Mas quem manda não tem visão, mas manda. Mas quem manda não vê o que eu vi, mas manda. Não é porque você está vendo que o seu pastor não vê, que você passa a mandar, fique na sua. Esse negócio de posto, quem bota é Deus, e cadeira quem dá é Deus. Você sabe por que tem gente se acabando? Porque ele acha que porque ele prega melhor do que o presidente, ele já é o presidente. Não é não, filho, não é não. Tem uma mulher na internet que fala, não é não. Você não vai não. Você não vai crescer não. Começou a pregar agora, pastores, e já não quer para ciclo de oração mais, já não vai mais para a escola dominical. Eu estou dando um estudo agora na igreja que eu sou pastor sobre 1 Coríntios, a segunda vez que eu estou estudando essa carta, né? É a inspiração que Deus me deu foi no culto de doutrina estudar livros da Bíblia. Eu estudei 5 anos o livro do Salmo, já estudei uma boa parte da Bíblia, o Pentateuco e tal, e agora eu voltei para a carta de Paulo. Você sabe quem é o grande problema da igreja? Não é os fracos, é os fortes. E sabe quem é aqueles fortes ali que Paulo está dizendo? Gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, e escandaliza o fraco com o conhecimento que tem. O problema da nossa geração não é falta de conhecimento, é falta de humildade, de ética. Eu pedi permissão desde o início para falar algumas verdades. Não se zangue comigo. Não se zangue com esse vaso, que o vaso é de barro. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O que tem de uns meninos que tem um conhecimento bom, mas a pose já expulsou a unção. Hoje em dia você convida alguns caras para pregar, dá nojo. Saúdo a inerrante, infalível, morena, queimada. E as irmãs dizendo, para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. 15 minutos para saudar a igreja. E vou dizer uma coisa aqui tem homens estudados, o Maranhão tem referências no Brasil, e agora tem alguém dessa geração nossa, que é a referência, que Deus levantou, está aqui. Um mestre, pastor, sábio, conhecimento, mas está aqui sentado. Eu cheguei aqui dentro da convenção, ele está sentado aqui. Porque tem gente que pensa que alguma coisa fica nos corredores. É porque esse menino aí não sabe a terça parte, porque eu estudei hebraico, grego e aramaico, e ele não sabe nem falar português, mas está usado por Deus, fica na tua. Sabe o que está estragando muita gente? O estudo. Em vez dele pregar a palavra, ele fica, porque é o grego, porque é o hebraico, as irmãs dizendo, e Deus vai falar que hora? Eu estava numa igreja, auxiliando um pastor, aí avisaram que tinha um congresso e convidaram o gerente do Bradesco. O cara não ia na igreja, mas nesse dia o cara foi para a igreja. E o cara que convidou ele disse, vá que Deus fala, lá e fala. Aí o camarada foi para o culto, chegou lá, convidou um pregador, o pregador deu uma aula de ciência, de astronomia, que todo mundo ficou assim, ó. Aí quando terminou o culto, aí a gente chegou assim no jantar, aí o pastor chegou e perguntou, e aí, gostou do culto? Eu disse, rapaz, gostei, mas propaganda enganosa. Eu disse, mas o que foi, você não gostou? Rapaz, essa aula aí a gente tem na faculdade, essa aula aí a gente tem em outro lugar, inclusive um dia desse eu estava num seminário, dei uma aula parecida com essa. Agora, me avisaram que lá Deus falava. Eu ouvi uma boa aula. E de coisa que não tem nada a ver com Bíblia. Porque botaram na cabeça das pessoas que estão, alguns meninos, que falar difícil é que traz o impacto. Quem traz o impacto é a palavra ungida. É igual um que foi pregar no interior, chegou na roça, as irmãs, tudo simples, ele abra seu pavilhão auricular. Você já pensou um negócio desse, irmão? Aí tinha duas velhinhas sentadas assim, uma olhou para a outra e disse, tu vai abrir? Eu não abro. O que elas entenderam, eu não sei. Agora já firmou.
E aí ele ficou lá falando difícil, a velhinha já cruzado os braços assim, olhando para ele. Aí quando chegou no meio da mensagem, ele disse: vai cair uma precipitação pluviométrica celestial. A velhinha disse: ó, minha filha, se você quiser ficar, você fica. Agora esse cara é estranho, ele mandou abrir pavilhão, agora vai cair um negócio que eu não sei o que é. Por amor à minha vida, tchau. Repita comigo: Deus, não forte, assim como a gente gosta que o povo da igreja fala quando a gente pede. Diga: Deus, me incomodou, me deu a chamada, isso está mexendo comigo, mas aonde eu estou tem um protocolo e eu tenho que seguir ele, senão eu vou ficar atrofiado com chamada e tudo. Quer ver uma coisa? As igrejas da Ásia, tinha pastor ali que estava desviado ou não estava? A igreja estava desviada ou não estava? Mas a mensagem foi ao anjo da igreja. Não é a dirigente do círculo de oração que ora mais do que o anjo. É ao anjo da igreja. Quem trata com anjo é ele. A gente trata com homens, ele trata com anjo. Essa semana eu preguei uma mensagem sobre, no Piauí, sobre quando um político, ele ganha, federal, um cargo, ele tem um fórum privilegiado. O chamado, de acordo com a posição, ele tem um fórum privilegiado. Quem trata com ele é Deus. Agora não se alegre com isso não, porque é a última instância. Vacilou, papai, junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar. Não deu tempo nem se arrepender. Não é nem da linda patestou, é junto ao trono, já foi. Você sabe o que é que Davi faz? Todo mundo aqui sabe. Excelência, majestade, matador de gigantes se apresentando. Eu acho que Saul olhou e disse: não é impossível um negócio desse. É brincadeira, né, irmão? Rapaz, não tem dia que gabinete pastoral faz a gente ficar assim? A gente está lá, o que é que eu boto? Quem é que eu boto? Daqui a pouco aparece alguém. É isso que eu te digo, pastor, sou eu. Aleluia. Você olha e diz: está repreendido, saia daqui, perturbador de Israel. E às vezes você pode jogar um matador de gigante fora. Saul estava perturbado, mas pelo menos disse: não tem ninguém. Vamos aproveitar o menino. Olha para mim que eu vou abrir um parênteses aqui. Cuidado para não desprezar vocacionados que te procuram. E não tem cara de vocação, mas tem coração de vocação. Às vezes aquele menino, todo desengonçado, aquela menina diz: pastor, eu quero dizer ao senhor que Deus apareceu para mim essa noite e disse que eu vou para a missão. Minha irmã, mas Deus não falou nada comigo não, vá trabalhar. Ouça ela. Diga pelo menos que vai orar pelo aquele assunto. Você pode se complicar ministerialmente por causa de um pequenininho que Deus botou no teu caminho e você não soube tratar. O que é que Saul faz? Meu filho, eu tenho uma mensagem para a liderança sobre Faraó. Eu amo a perspicácia de Faraó, a inteligência de Faraó quando ele conversa com José. Ele podia pegar a informação de José e dizer: volta para a cadeia, que eu agora já tenho a informação. Ele olhou e disse: acharíamos um homem que tem esse espírito que tu tem. Tu agora já está contratado. Tem pastor que no lugar de Faraó dizia: obrigado, meu filho, Deus te abençoe, pode voltar. Só tem um negócio, irmão: informação é uma coisa, quem recebeu a chamada é outra. Você pode ter a informação, mas é diferente de quem tem o coração arraigado com aquilo.
Quer ver uma coisa? Revelação de texto. Você prega o texto. Eu fui pregar na Espanha e Deus me deu uma palavra sobre rispa. Eu preguei uma mensagem sobre rispa. Um pastor, um senhor, ele terminou o culto, ele disse assim: pastor, eu preciso pedir perdão. Eu nunca ouvi uma coisa sobre esse texto como eu ouvi hoje. Sabe o que é isso? Revelação. O cara já leu o texto, já pregou do texto, mas Deus te mostrou o que não mostrou a outro. Olhe para mim, tem revelação, tem dom, tem especialidade que Deus dá a alguém, que não adianta você pegar a ideia de alguém, vai ter que trabalhar com esse alguém. Davi, sim senhor, eu vou lutar. Mas meu filho, assim, eu só queria lhe dizer, olha o seu tamanho, olha o tamanho dele e tal. Aí os pregadores floreiam, né, que aquela roupa é roupa de não sei o quê, bora ficar no básico. Ele tentou dar ajudar. É como se ele dissesse assim: se tu for desse jeito aí, tu morre. Aí ele disse: não, meu senhor, eu não está dando nem para andar. Irmão, você sabe qual é a melhor coisa que existe? É você aceitar seu chamado do jeito que Deus fez. Você sabia que eu briguei muito com Deus, esse jeito de eu pregar? Eu queria ser um pregador formal. E eu tentei. Mas todo lugar que eu chegava para pregar igual os outros, dava errado. Pai do Senhor, meus irmãos, abra as Sagradas Escrituras. No livro tal. Não funciona. Aí eu prego desse jeito. Aí um dia eu fui pregar num lugar, um advogado, ele disse, quando terminou, ele disse para mim assim: pastor, eu vou te pedir uma coisa. Eu digo: o que é? Nunca mude teu jeito. Eu digo: por quê? Porque tu alcança pessoas que outro jeito não alcança. Eu estive pregando no Acre, a senadora, que hoje é vice-governadora, ela estava no culto e eu preguei uma mensagem desse jeito meu. Eu prego desse jeito em qualquer lugar, na igreja do meu presidente, na igreja que eu sou pastor, na igreja dos outros. Eu não saio da palavra, eu estou pregando Bíblia, é o jeito que Deus me usa. E eu estou pregando e ela lá, daqui a pouco o Espírito de Deus, uma palavra daquela entrou no coração dela. Quando terminou o culto, ela disse: pastor, chorei tanto que fiquei com vergonha, porque os outros olhavam para mim, eu só fazia chorar. A palavra de Deus. Olha para o teu irmão e diga: não quero imitar ninguém, entenda seu chamado, vai funcionar desse jeito. Plenária convencional tem que se evitar algumas coisas, porque aqui só tem mestre. Então você pregando para o povo, você usa algumas ferramentas que para pastores você não utiliza, para não zangar alguns. Mas eu vou utilizar um aqui, e prometo que não vou utilizar várias vezes, mas eu senti e vou usar. Pegue na mão do seu irmão. Pastor detesta isso, né? E eu já peguei na mão de Raifrão aqui, ó. Pegue na mão, olhe para ele e diga assim: Deus vai te fazer chegar aonde Ele prometeu, do seu jeitinho. Não precisa pregar igual ninguém, não precisa ensinar igual ninguém, não precisa ter postura igual ninguém. É claro que a gente tem que imitar os bons exemplos, mas seja aquilo que Deus colocou no teu coração. E eu libero uma palavra, quem quiser receba. A porta já está aberta, é questão de tempo. Ô Saul, eu estou querendo lutar, deixa eu lutar com meu badog, com minha funda, lá na Bahia a gente chama de badog, não sei aqui. Não, deixa eu com meu badog mesmo. Mas olhe para mim, sentiu, procurou a autoridade, seguiu o protocolo, gigante caiu. Meninos novos, da minha geração, chega em um púlpito, respeite os cabelos brancos. Vai sair do teu estado, pede a bênção do teu presidente. Chegou em um estado, manda uma mensagem para a autoridade daquele lugar. Está em uma igreja que é uma congregação, comunique com o pastor presidente da cidade.
Vai sair do campo, pede a bênção do presidente. Um bocado de menina aí pregando, o pastor não sabe nem onde ele está. Tu estava onde? Eu estava indo, pastor. E quando o senhor me falou, eu já estava voltando, glória a Deus. Mas foi fogo puro. O fogo vai cair porque tu tem dom. Mas o ministério vai ficar atrofiado, porque o ministério, para crescer, depende de bênção de homens. Pastor, o senhor falou uma heresia aí. Não. Deus chamou Paulo, sim ou não? Sim ou não? Mas chamou Ananias para liberar. Bora para um mais profundo? Bora! Eu estava pregando em Campina Grande agora com o pastor Dari. E eu estava pregando sobre Cornélio. Pastor Ziel, o anjo chega para Cornélio e diz: vi sua oração, vi sua lágrima, está tudo resolvido, você é demais, você é o cara, agora manda chamar Pedinho para explicar as coisas para você. Quer ver outra coisa? Olha o protocolo. A ética manda você nunca receber uma autoridade sentado. Seu presidente chegou, levante e cumprimente ele. Tem uns pastores pirracentos, fica sentado. Ele é homem igual eu, pastor igual eu, glória a eu. Pronto, na primeira oportunidade que tiver para ele te abençoar, ele vai dizer: é pirracento, é nojento, é encrenqueiro, ele não. Mas eu tenho chamada, mas não sabe lidar com quem tem autoridade. Pensa comigo, senhores pastores. Se Neemias cai fora do palácio, sem falar com Artaxerxes, não chegava até a primeira fronteira. Agora eu vou fazer uma pergunta, me respondam. Tinha chamado ou não tinha? Deus moveu ele ou não moveu? Sabia como fazer ou não sabia? Mas precisava de carta de recomendação para passar nas fronteiras. A chamada te usa, o protocolo abre porta. Ele vai servir o rei. Aí o rei olhou para a cara dele e disse, e ali ele faltou pouco para morrer. O rei olhou e disse: o que é que você está triste? E isso é tristeza de coração. Isso aqui, pastor Ziel explicando, dá uma mensagem de 2 horas. Tristeza de coração. Ele olhou e disse: ô majestade, me desculpe, é que eu estou vivendo um problema difícil. O que é que você tem? É o meu povo, a minha terra, onde está o sepulcro dos meus pais. Ele falou a linguagem que o monarca entendeu. Ele não disse: é porque meu Deus, porque eu tenho uma chamada, porque eu sou. Não. Fala a linguagem que a pessoa entende. É igual evangelismo. Como é que você vai evangelizar uma pessoa falando de amartiologia? É porque na amartiologia o cara disse: irmão, saia daqui que isso é complicado. Eu amo Paulo, né? O carcereiro, quando chega, diz: o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Simples, não tem esse negócio. É porque é isso que eu te digo: a soteriologia, a martiologia, a angelologia. Quando termina, o cara diz: é muito complicado, seu Deus. Rapaz, eu até queria, mas pelo amor de Deus. O Senhor, e o que é que você quer? Aí o texto diz: e eu orei ao Senhor. Eu entendo ali que é uma oração num período da conversa, porque ele já tinha orado 4 meses. Quantos meses? 4. É aquela oração que você faz: Senhor, o que é que eu digo a esse homem? Aí o Senhor diz: rapaz, eu já te dei a chamada, tu está cumprindo o protocolo, a senha eu dou agora. Pede a ele carta para passar nas fronteiras, e se ele abrir o coração, pede grana. As mulheres nos dão uma lição, né? Porque a mulher, quando ela quer alguma coisa de você, ela chega brigando? Oinho. Você diz: você é assaltado, Senhor.
Não é assim, irmão? Tem gente que vai pedir uma coisa para o presidente: pastor, porque eu vim aqui dizer para o senhor que eu já tenho não sei quantos anos nessa convenção, e agora surgiu tal lugar, e eu quero saber do senhor, se o senhor dessa vez não vai me mandar. O pastor disse: não, meu filho, Deus já me falou outra coisa. Agora se ele chegasse: meu pastor, estou aqui te servindo esse tanto tempo, olha, meu pastor, Deus te colocou lá, e eu penso que Deus te colocou para olhar para mim, porque o senhor me conhece. Quando surgir uma oportunidade, eis aqui o teu servo. Aí o pastor diz: é o golpe. Porque mexe com o pastor. Quando vai orar, lembra você: eis-me aqui. Aí o pastor diz: esse menino tem futuro. Aí o rei, carta. Quando o rei deu a carta, ele disse: o senhor podia mandar umas madeiras? Porque eu já olhei que sua floresta. Olha, tem uma madeira aí que é exatamente o que eu preciso. Eu disse: vá. Chegava num lugar, alguém dizia: o que é que você tem? Eu disse: rapaz, eu recebi uma chamada. Não, ele me mostrava, era a carta. Porque tem pessoas que não entendem esse fogo que queima no coração. Entende, é protocolo. Vamos para a Bíblia? Deus chegou para Samuel e disse: vá ungir Saul, vá ungir Davi. Samuel chegou e disse: Senhor, só tem um problema, tem um rei no trono. Se eu encontrar ele, eu digo o quê? O Senhor olhou e disse: esse miserável desse Saul não entende esse negócio de chamada, né? Então tem que fazer o protocolo. Pega um animal aí, meu filho, e leva. Para Jessé, ele entende o que é que está acontecendo. Agora, se o desviado do Saul aparecer e disse: não está vendo o animal aí não? E sacrificar. Aí eu digo uma coisa que você pode até discordar: até verdade tem hora para ser dita. Verdade dita fora de hora vira arma na mão do inimigo e de maldosos. Pastor Boaventura dizia que tinha verdade que não deve ser dita. E tem base bíblica. Palavra dita ao seu tempo. Aí tem gente que porque sabe, porque não sei o que, tem coisa que é melhor você não falar. Protocolo. Mas esse menino está passando aí, tem um carta. Aí ele não gostei da cara dele, mas tem carta mesmo, deixa passar. Para concluir, não faça nada sem orar, ainda que tenha sido Deus que te colocou lá. Até rimou, ó. Não faça nada sem orar, ainda que tenha sido o próprio Deus que te colocou lá. Tem gente que pensa assim: eu tenho chamada, Deus está comigo, eu posso fazer o que for que a bênção de Deus está sobre mim. 4 meses orando: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, Senhor, o que é que eu faço? O Senhor está comendo, está me corroendo por dentro, Senhor. Irmão, quantas vezes eu quis abrir congregação e não podia? Quantas vezes eu queria colocar um projeto no campo, mas eu não era o líder. Eu guardei aquilo, eu nutri aquilo, eu esperei. Quando meu presidente chegou e disse: agora essa quadra é tua. Aí alguém olha e diz: mas como é que está crescendo? É que já estava tudo guardado, armazenado, esperando o tempo. Eu já sabia até onde abrir as igrejas. Eu fiz 14 anos ontem. Eu disse que ontem para as mulheres, pastor, que eu não saio de terça-feira. Mas, dada a honra do convite, eu suspendi tanto sair terça-feira no Cuide Doutrina, como a comemoração de 14 anos, que seria ontem, para a próxima terça. O campo tem 14 anos. Em 14 anos, eu abri 30 igrejas e inaugurei 40. E mais 10 no campo missionário. Em um lugar deste tamanho, um povoado. Alguém dizia: o que é isso? Sonhos, desejos, sentimentos, projetos guardados, esperando o seu tempo.
Não brigue com quem tem mais força que você. Você pode até dar uns tapas, mas vai receber um nocaute, que vai ficar tonto muitos anos. Eu me apaixonei por Fusca. Eu comecei meu ministério andando de Fusca, Brasília, jegue, era uma confusão terrível. E eu me apaixonei por Fusca. Aí eu agora comprei um Fusquinha, arrumei o Fusquinha, está lá todo bonitinho. Aí um dia desse eu estou andando com o meu Fusquinha, sobrou um tempo, não é fácil, mas sobrou um tempo, aí eu gosto de sair com o meu Fusquinha, todo mundo fica olhando. Você já percebeu? Que as coisas antigas, em alguns casos, tem mais valor do que as novas. Saia com Compass. Pessoal, agora saia com Fusca. Eu passei, o cara, sai daí, sai daí. Aí eu estou com o meu Fusquinha, vem uma carreta. A carreta estava o quê, irmão? Errada. Quem estava certo? Eu. Agora eu olhei assim, o tamanho da carreta e o tamanho do Fusquinha. Eu disse, rapaz, se eu não sair da frente, é lanche. Irmão, saia, deixa a carreta passar, depois você fala. Tem muita gente que morreu dando certo. Bateu de frente com quem era mais forte. Vai orar. O Deus que te deu a chamada vai te dar a oportunidade. E a questão do tempo que ele já frisou, está errado, mas está lá. Deus ainda não tirou. Saul estava errado, mas estava lá. E Davi entendia isso. E teve a oportunidade de matar. Eu tive a oportunidade de se rebelar contra um pastor. Eu era o vice, o pastor, eu tinha 90% do ministério, 95% da igreja. O pastor não tinha os 5 que restava. Um cara chegou para mim e disse, rapaz, é sua vez. Eu disse, sai de mim, Satanás. Aonde eu vou chegar não é treta, aonde eu vou chegar é Deus. Então se eu tenho que passar por isso, deixa eu passar minha dor. Mas quem vai abrir a porta é Deus, e Deus abriu. A Bahia tem 600 campos. O campo que eu sou pastor chegou agora em 10º lugar, em 14 anos, campo que tem 70, 80, cidades 3, 4, 5 vezes maior do que onde eu estou, lá atrás, porque eu não quebrei princípio para chegar onde estou. Você já percebeu que tem gente que criou uma treta e chegou, mas não fica? Ore. Ele ora e ele vai. E quando você faz na oração, dá tudo certo. E aí eu fecho aqui nos 3 minutos que me resta. Você sabe qual foi o problema de Saul? Não orar para aceitar a proposta dos gibeonitas. De Josué. Sabe qual foi o problema de Josué? Não orar. O texto diz, e não consultou ao Senhor. Sabe o que é isso? Eu sou inteligente. Um dia desse eu vi um pastor dando uma entrevista, você pode procurar na internet, de um outro ministério. Ele diz o seguinte, que ele começou a ver umas dificuldades no efeito da palavra que ele pregava. Aí ele foi orar, Deus diz, é porque você aprendeu a fazer. Quando você não sabia fazer, você orava mais. E como você orava mais, eu liberava mais graça. Agora você já sabe pregar. O problema é quando a gente já sabe fazer. Pode observar, a primeira vez que você subiu no altar, Deus, Senhor, me ajuda, o fogo caiu. 10, 50 vezes depois, Padre, Senhor, meus irmãos, você já sabe qual é o texto, você já sabe como é que conjectura, você já sabe como é que faz a exegese, a hermenêutica, você já tem umas histórias, você já tem umas experiências, você sabe o que é alegoria, você sabe o que é ilustração, você sabe de acordo público, você faz uma leitura da fisionomia. Aí Deus diz, e eu estou aonde é nisso aí? Fazer igual a irmã e Kiko. Passou poucos dias depois, foi a mensagem que eu preguei lá, na Assembleia Geral, com o pastor Oziel, não quebre aliança, mesmo que alguém quebre com você. Algum dia depois, descobriu que Gibeonita era vizinho. E agora? Quebrar aliança eu não posso. Rachador de lenha, carregador de água para o altar. Mas a palavra está mantida. Quem tentou resolver isso? Saul. E eu preguei uma mensagem um dia desse na convenção de Goiás. O excesso de zelo fez Saul fazer Deus fechar o céu. Que ele tentou resolver um problema que não tinha como resolver. Tem problema na igreja que não tem como resolver. Você tem que superar.
importa. Tem uns irmãozinhos na igreja que se você pudesse, você dava carta de vá e não volte nunca mais. Quanto mais você ora, mais o abençoado não falta culto. Um dia eu assumi uma igreja, eu olhei, mirei uns 4 e disse: Deus, se o Senhor está comigo, mande fulano, tire fulano, tire fulano. Quando eu cheguei, os fulano foi saudio, estava doente, ficou tudo saudio. Eu digo: é o que é isso, Senhor? Deus diz: é teu espinhozinho, para tu não se achar, que eu vou fazer uma coisa grande. Tem gente que tem cara de vaso, mas é obra de engano. Tem gente que prega bem, mas não é crente. Tem gente que canta bem, mas tem um espírito de prostituição. Tem gente que tem oratória, mas é infiel, treiteiro e malandro. Cuidado para você não confundir submissão com bajulação. Submissão é quem é fiel, reconhece a autoridade. Bajulação é quem é infiel e se aproveita do cargo para ter o que quer. Eu tremo na base quando eu vejo meu pastorzinho lindo, maravilhoso, que gravata. Eu digo: sai desse corpo, saia desse corpo. Tinha um irmão na igreja que ele era tão treiteiro que ele ficava sem orar, mas quando eu entrava, ele ficava de joelho assim, olhando assim, ó. Quando eu entrava, ele dizia: Deus abençoe o reverendo, o profeta da minha geração. E eu dizendo: fecha o corpo, fecha o corpo, fecha o corpo. Tem gente que vai perceber o seguinte: Deus está com ele. Eu não tenho Deus, mas eu quero estar lá. É aí onde vem a treta, é onde vem o engano. Tem gente que vai querer comprometer a missão que Deus te deu, estando fora dela, mas vai fingir que está dentro. E o Senhor está dizendo: vai orar que eu te mostro, vai orar que eu te revelo, vai orar que eu mostro. Levante a sua mão direita assim, diga: oh Deus, não deixa eu me perder com um chamado tão glorioso que eu recebi. Diga: eu não sou nada, me ajude para que meus sentimentos, para que minhas vaidades não me seguem. Eu sou teu servo, eu tenho uma missão a cumprir. Deus abençoe. Aleluia! Fiquemos de pé e vamos fazer uma oração. Pastor Raifran. Ó grande Deus, te adoramos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Aleluia! Damos-te graças pela tua palavra agora ministrada, porque tu nos lembraste, ó Deus, os princípios da tua eterna palavra, Senhor. A tua palavra continua viva, poderosa, eficaz. Tua palavra continua nos dirigindo, nos orientando, nos exortando, ó Deus, nos repreendendo e acalmando o nosso coração para permanecermos no centro da tua vontade. Ó grande Deus, continua abençoando o teu servo, pastor Edivaldo Filho, continua abençoando a sua família, continua abençoando a igreja sob os seus cuidados e as tarefas que o teu servo realiza no teu reino. Continua abençoando esta convenção, teu servo, pastor Raposo, toda a mesa diretora e toda a nossa convenção, esta igreja que hospeda esse trabalho, teu servo, pastor Elias. Ó grande Deus, continua conosco, que estejamos debaixo da tua direção, Senhor, para a tua glória e para a honra do teu nome. Tudo te rogamos e te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, alguém sirva uma água para o pastor. Pastor, meu presente pela boa mensagem. Levem ele ali, para aquela salinha ali. Queridos, agora nós vamos apresentar as transferências
que foram feitas nesse período intercontinental.